Boa tarde, companheiro Oswaldo. Boa tarde, Luiz. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Em alguns segundos aí nós vamos dar início à nossa tarefa de hoje. E para começar, nós vamos ler uma mensagem do livro Sempre Melhor. Eu lhe proponho que neste instante você deixe Jesus mais uma vez ajoelhar-se diante de você para lavar os seus pés. Vamos, veja o Espírito Sublime Nazareno tirando as poeiras dos seus sapatos, retirando a sua meia suada, lavando seus pés que trilharam tantas sendas equivocadas, e depois enxugando-os. Este é o nosso Mestre, a quem queremos tocar. Ele se ajoelhou diante de nós para nos servir, e espera que façamos o mesmo diante dos homens, se de fato pretendemos segui-lo. Vamos orar, pedindo aos bons espíritos que estejam conosco nessa tarde, que os nossos companheiros, dirigentes da Casa da Fraternidade possam estar conosco, nossos anjos guardiães. E vamos orar a prece aqui da Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Então vamos dar início. O amigo Ariosvaldo é trabalhador do Movimento Espírita. Ele vai agora, antes de dar início à sua palestra, se apresentar a todos. Então, amigo, a partir de agora a palavra é sua, o espaço é seu. Quando for umas 17h40, a gente está de volta. Obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar as pessoas que estão fazendo essa corrente e também aproveitar a oportunidade para parabenizar todas as mães, porque amanhã é o Dia das Mães. Todos os companheiros que professam a doutrina espírita e outros que professam outros credos também. Inicialmente, eu gostaria até de salientar aqui o trabalho que outros palestrantes têm feito, outros trabalhos semelhantes a esse que nós estamos fazendo aqui, em função dessa quarentena, né? Obrigada pela disseminação do coronavírus. Então, essas doutrinárias que eram presenciais estão sendo transmitidas através dos aplicativos. Nós temos vários exemplos aí, o próprio presidente da Federação Espírita, o André Peixinho, o Flávio Santos, Naon Castro, Karina Merlo, e vários outros. E o esforço dos presidentes de casas e os de departamento doutrinário, assim como você, Luiz. Uhum. Lucidalva, o Celso Seara, Ramon lá na Federação Espírita, todos eles têm se movimentado para propiciar aos frequentadores essa participação, mesmo que seja ao vivo, né? E hoje vocês nos convidaram, né? Você, Luiz e Lucidalva, para que eu abordasse um tema. Para que eu abordasse o tema. Você já até me apresentou, meu nome é Ariosvaldo, né? Uhum. O tema que nós vamos abordar aqui hoje é o homem no mundo. E como a nossa plateia é uma plateia mista, eu sei que tem gente aí que não é espírita que está acessando. Tem pessoas aí que estão acessando para acompanhar esse trabalho nosso de Minas, lá do interior de Minas, pessoal que está na ilha de Itaparica. Então, eu vou iniciar a nossa exposição. Inicialmente,
eu gostaria de dizer que existe um ditado popular que diz que as palavras são como flechas. Uma vez lançadas, elas não podem mais voltar atrás. E a mesma coisa pode ser aplicada às nossas reações impensadas. Mas com um pouco de treinamento, nós podemos submeter essas nossas reações e estímulos a um chamado crivo, que é conhecido como crivo, os 3 filtros de Sócrates. E nós podemos utilizar também essa ideia para submeter as nossas atitudes ao crivo da razão. Com isso, nós tornamos nossas reações mais cuidadosas e, com certeza, mais sábias. Se isso não nos tornar mais sábios, pelo menos nós iremos evitar problemas. E isso não deixa de ser uma sabedoria. Certa feita, um homem com pressa chegou-se a Sócrates e sussurrou-lhe no ouvido: escuta, na condição do teu amigo, eu tenho uma coisa muito grave para lhe dizer. Espera aí. Você já passou o que vai me dizer pelos 3 filtros? 3 filtros? O visitante se espantou. Sim, meu caro. 3 filtros. O primeiro é o filtro da verdade. Tens absoluta certeza quanto àquilo que pretendes me comunicar? Bem, pensou o interlocutor, garantir mesmo eu não posso. Mas ouvi dizer... E então, aquela coisa da fofoca, Sócrates disse: por certo, você submeteu o assunto ao segundo filtro, o da bondade? Perguntou a ele. Ainda que não seja verdadeiro o que julgas saber, será pelo menos bom o que queres me contar? E o homem hesitou. Isso não, muito pelo contrário, não é bom. E retomando Sócrates, então nós vamos recorrer ao terceiro filtro, o da utilidade. E notemos o proveito do assunto que tanto te inquieta. Ele pensou: útil? Questionou ainda agitado. Útil não é. Aí Sócrates completou: se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem é bom e nem é útil, esqueçamos o problema. E não te preocupes com ele. Esses casos não são benéficos ou proveitosos para nós. Eu introduzi esse conto e, enquanto nós vamos discorrendo o nosso raciocínio, nós vamos voltar a ele. Porque a nossa reflexão, ela será sobre o homem no mundo. É uma temática aberta. Um amigo meu hoje pela manhã falou isso, mas é proposital. Até em respeito a essa nossa audiência de credos, os mais diversos que estão aí nos assistindo. Eu tenho conhecimento de pessoas que não são espíritas, são evangélicas, outras católicas, mas nós, todos nós, independentes da crença, nós temos muitas curiosidades. E uma que eu vou trazer aqui agora é sobre a psicodinâmica da nossa evolução. A ciência convencional, ela não conhece o mundo.
A ciência convencional, ela não conhece o mundo como ele é. Seria até muito pretensioso se admitir isso. Para nós termos uma ideia, nós concebemos da totalidade do universo apenas uma representação. Essa representação de todas as coisas, elas são criadas pelo nosso cérebro físico. Quem estuda espiritualidade sabe que nós temos um cérebro que não é físico. E isso se dá a partir daquilo que captamos pelos nossos sentidos físicos. Quais são eles? Os olhos, a audição, o tato, o olfato. Então, toda a explicação a respeito da evolução do universo tem se dado de acordo com a ciência convencional. E quando eu falo de universo, eu quero dizer aqui o seguinte: eu estou entendendo por universo as galáxias, os planetas, os seres, mas também as coisas que nós vemos e o que nós não enxergamos com esses olhos físicos. De modo que, se o universo é o efeito, a ciência, essa ciência convencional, ainda pouco sabe sobre a sua causa. Pensemos bem. Nós estamos aqui tratando de coisas ainda ponderáveis, palpáveis, sólidas, que você consegue pesar. Imagine quando nós passarmos a questionar sobre a nossa existência, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Aí começam as discordâncias. Então, de forma objetiva, quando nós submetemos a várias pessoas, por exemplo, ao analisarmos a resolução apresentada por cada pessoa sobre um sistema de equações matemáticas, quando nós analisamos a solução que eles nos apresentam, fica claro quem sabe resolver o sistema, quem tem competência ou não. Após esse julgamento, é muito difícil que ainda haja discordância. Mas quando se discute a obrigação das pessoas se vacinarem, ou se pergunta se deve afrouxar um confinamento durante uma pandemia como essa que nós estamos atravessando, pior ainda, quando se perguntam se Deus existe, aí que começam os desencontros. E para agravar a situação, a constatação de quem está certo e quem está errado fica mais complexa. Aí misturam-se competência, expertise, ignorância. Será que se nós chamássemos um especialista aí, as dúvidas seriam dirimidas? Tenho dúvida. Existe um programa de televisão que, quando nós não conhecemos a resposta, nós dizemos assim: peça ajuda aos universitários, não é assim? Então, o fato é que, queiramos ou não admitir, existe uma causa inteligente por trás dos efeitos inteligentes. Não há efeito inteligente sem uma causa inteligente. Isso é um axioma científico. Então, segundo Kant e Schopenhauer, filósofos, eles analisaram os limites da razão humana e descobriram que, além dos nossos 5 sentidos, nós possuímos mais 2. Eu não sei se vocês sabiam disso. Eles chamam um de sentido do mundo externo e o outro o sentido do mundo interno. Esse sentido do mundo externo nos dá acepção de espaço. E o outro, o sentido do mundo interno, nos dá percepção de tempo. Eu vou explicar melhor.
A nossa mente, ela é condicionada pelo nosso sentido de espaço e de tempo. Essa medida que criamos, ela serve para medir o movimento da matéria no espaço. Nós utilizamos uma equação. Espaço é igual a velocidade vezes o tempo. Nós estamos agora em Salvador, Bahia. Feira de Santana, uma cidade próxima aqui, está a 100 quilômetros. Se nós dirigirmos a 100 quilômetros por hora, dentro de 1 hora nós chegamos em Feira. Então, o espaço é onde a mente coloca as coisas do mundo externo. É nessa percepção de espaço que nós colocamos a nossa ideia do que é uma pessoa, do que são os animais. E na percepção do tempo é onde ela coloca as coisas do mundo interno. Aí vocês perguntariam assim, que coisa do mundo interno são essas? São as nossas memórias passadas. São lembranças, por exemplo, do meu primeiro namorado, lembrança da minha primeira namorada, a imagem dos nossos projetos futuros, como é que vai ser a nova casa que eu vou construir. Então, o tempo, como percebemos, não é senão uma medida transitória. Tudo que existe está em fase de surgimento, de evolução ou de desaparecimento. Vocês lembram da música? Eu não sei cantar direito. Nada é o que foi há 1 segundo atrás. Vocês imaginem um filme sem começo e sem fim. Então, como é que nós sabemos de tudo isso? Porque nós utilizamos 2 alavancas para o desenvolvimento da humanidade. Uma das alavancas é a ciência. A outra alavanca é a religião. Santo Agostinho, autoridade na Igreja Católica, o que é que ele dizia? Os tempos são 3. Presente das coisas passadas, presente das coisas presentes e presente das coisas futuras. Só existe o presente. Passado e futuro só na nossa mente. Que bom se o materialismo e o espiritualismo durante todo esse tempo caminhassem juntos. Já estão começando a caminhar. Então, o surgimento do universo, de acordo com a ciência convencional, ele data de 10 bilhões de anos. O universo. A nossa galáxia. O nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos. A vida surgiu em torno de 2 bilhões de anos. O ser humano está aqui muito mais recente. Então, nós admitimos que 90% do tempo de vida do planeta, o homem não estava aqui. Então, como nós não admitimos que existia uma ordem anterior, que existe um comando em tudo isso? Vocês até me poderiam perguntar, por que é que nós estamos fazendo uma introdução tão científica numa hora em que as pessoas estão precisando de uma palavra de conforto, de ânimo e de esperança? O Cidalgo, inclusive, me falou, vamos colocar uma mensagem de esperança e de ânimo. Aí, eu responderia com outra pergunta. As pessoas, nos tempos atuais, têm vivido com medo? Antes mesmo dessa pandemia, nós já estávamos obrigados a não sair de casa por medida de proteção. Não sei se vocês se lembram disso. Aí eu pergunto ainda, estamos ou não vivendo cercado por câmeras,
estamos ou não cercados por muros e grades? Claro que estamos. Isso tudo tem impedido que sejamos assaltados, raptados e estuprados? Não. Isso prova que esses aparatos eles não têm sido 100% eficientes na nossa proteção. E o pior, mesmo a maioria de nós, sabendo que somos um espírito que está vivenciando uma experiência no corpo físico, quando tratamos de questões relacionadas à nossa proteção espiritual, normalmente nós costumamos abordá-la sob uma visão apenas materialista, sobre uma visão superficial. As pessoas continuam querendo se proteger com amuletos, com patuais, ingerem misturas as mais bizarras possíveis, querendo se imunizar contra vírus e bactérias. Eu acredito, pessoalmente, no que eu tenho escutado da classe médica e acho que nenhum de vocês duvidam. Aqueles que se hidratam corretamente, isso nossos avós já falavam sobre isso. Aqueles que se hidratam corretamente, que fazem exercícios físicos, que mantêm a mente ocupada com coisas úteis, que dormem o suficiente, que se alimentam bem. É lógico que estão mais imunes às enfermidades. Agora, como analisar as questões ligadas ao planeta Terra e a nós próprios na ótica da doutrina espírita? Com que olhar devemos ver o mundo externo e o nosso mundo interno? Porque, por mais que seja grande a vontade que tenhamos de evoluir espiritualmente, não nos esqueçamos que, enquanto encarnados, nós fazemos parte de uma dimensão material, física, densa. Estar no mundo físico sempre se constituiu e sempre se constituirá desafio para os homens e mulheres encarnados. Por quê? Nós presenciamos em todas as épocas violência de toda ordem. Nós somos o tempo todo envolvidos com crises políticas e econômicas. Nós somos bombardeados pelo apelo consumista, às vezes até de forma robotizada, nos deixamos levar pela busca incessante de coisa alguma. Tudo isso tem reflexo no quadro de aparente estabilidade que governa o planeta atualmente. Como, então, conseguimos agir? Eu nem vou falar cristamente, mas moralmente, porque cristamente eu estaria excluindo os hindus, os muçulmanos, os hebreus. Como conseguir agir em meio a tantos apelos? Agora, uma coisa eu vou afirmar. À medida que nós aprendemos o valor do Cristo, nós passamos a entrar em conflito com os valores do mundo. Isso é com certeza. Porque essa humanidade, ela é constituída de espíritos encarnados e desencarnados, muito imperfeitos. O pessoal espírita sabe que a população do planeta consta de encarnados e desencarnados. Mas é gritante a distância que existe entre o desenvolvimento intelectual e moral deles. Uns são desenvolvidos intelectualmente muito e moralmente quase nada. Outros nem são desenvolvidos intelectualmente e nem são desenvolvidos moralmente.
Vocês vejam, enquanto uns salvam vidas humanas, outro as destrói com a maior facilidade. Enquanto uns se preocupam em salvar centenas de vidas, outros nem a própria vida tentam salvar. Existem 36 mil pessoas por ano no Brasil que morrem por acidente de carros e dirigindo embriagado. Uma das características da humanidade da Terra é a heterogeneidade de pensamentos. Você imagina essa quantidade de pessoas estabelecendo prioridades diferentes, tendo estratégias de viver diferentes. Difícil conviver com temperamentos diferentes, com caracteres, usos e costumes antagônicos. Tudo isso é provocado pelo livre-arbítrio de cada um. E isso dificulta o nosso interrelacionamento. Agora, o difícil é nós entendermos que nesse caldeirão, nesses choques que são consequentes dessa diferença que eu acabei de citar, o planeta está oferecendo condições favoráveis ao aperfeiçoamento moral de todos nós. É nesse esforço de convivência pacífica com os desiguais e os diferentes é que nós temos a oportunidade de desenvolver a nossa potencialidade espiritual. Vocês já observaram que a dor é democrática? Ela atinge ricos, atinge pobres. Ateus, espiritualistas, atinge homens e mulheres. Todos sentem dor. Agora, cada um só sente a sua dor. Essa semana eu estava assistindo uma entrevista de Marcel Mariani com Flávio Santos sobre a vida de Valdo, que completou 93 anos. E ele frisa uma coisa espetacular, dizendo que o problema não está nas religiões, o problema está nos religiosos. E ele mesmo contou que um sábio, certa vez, nos falou que existe uma solução. Quando nós nos sentirmos aborrecidos, que estão nos traindo, nos caluniando, nos roubando, causando todo tipo de aflição, tem uma solução, sabe qual é? A pessoa não pensar nada, não dizer nada, não fazer nada, não ser nada. Então, nessa permanência no planeta Terra, essa permanência nossa no planeta Terra, ela é temporária. O estar aqui é uma condição imprescindível para a nossa evolução espiritual. Essas dificuldades inúmeras que nós enfrentamos, acreditem ou não, são simplesmente os necessários instrumentos para o nosso crescimento. A proposta de nós, espíritos, vivermos num mundo material, sem sermos desse mundo, é desafiadora. Agora, boa notícia para vocês. Ela é plausível de ser executada. Senão, o mestre não teria garantido: eu venci esse mundo e vós também podeis o poder vencer. Ao mesmo tempo que nós convivemos com alguns irmãos que estão trilhando o caminho evolutivo, outros estão sucumbindo aos apelos de Mamon. Mamon aqui significando materialidade. Nós convivemos com pessoas inábeis na polícia, na política. Muitas pessoas mergulhadas na delinquência. Outros estagiando na prática de perversidades. Agora, cabe a nós não o julgarmos, não o criticarmos e nem nos isolarmos dele.
Porque nós tentamos, às vezes, nos isolar do mundo externo com grades, com carros blindados. E, às vezes, nós nos refugiamos no nosso mundo interno. E é por isso que está campeando a solidão, a depressão. Hoje já se fabrica apartamentos para uma pessoa apenas morar. Nós temos a obrigação de viver com os homens de nosso tempo. Nós temos que nos interessar pelas questões da vida social, pelas questões da vida econômica e política, até mesmo pelas questões banais da vida de cada dia. Agora, as nossas ações é que devem ser feitas com pensamento de pureza. Então, com toda essa dificuldade que ainda tem em nós temos que entender o mundo material, que é palpável, que é ponderável. Muitos outros já conquistaram um nível em que já lhes é permitido contatar outra realidade. Aí vocês perguntam, como assim? Há poucos tempos, os gregos acreditavam que o princípio material era composto de água, de ar, de terra e de fogo. De lá para cá, olha quanto nós evoluímos. E as duas alavancas desse crescimento têm sido a ciência e a religião. Agora, no sentido especial da fé religiosa, qualquer que seja a fé, a revelação, ela se diz mais particularmente das coisas espirituais. E são essas revelações que os homens não podem descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos sensoriais. São conhecimentos que nos são revelados por Deus, por seus mensageiros, quer por meio de palavra direta, quer por meio de inspiração, quer por meio de profetas, de sibilas, de pitonisas. Todas as religiões tiveram seus reveladores. E estes reveladores, embora estivessem longe de conhecer toda a verdade, tudo isso teve uma razão providencial de ser. Porque essas revelações foram adequadas ao tempo e ao meio em que cada civilização estava. Durante as nossas exposições, nós temos afirmado as coisas com base na doutrina espírita. Mas alguém poderia, com justiça, nos perguntar qual a autoridade que tem a revelação espírita e qual a autenticidade dela. Eu diria o seguinte, que as revelações, elas se complementam. Elas são continuadas. No processo histórico, nós encontramos relatos de diversos fundadores de religiões. Cada qual conta a maneira como se viu tocado pela espiritualidade. Maomé, ele encontrou-se com o denominado Arcanjo Gabriel e seguiu seu mandato de reconhecer a vontade daquele que ele chamava de Alá. Moisés recebeu as tábuas dos mandamentos que foram reveladas pelo que ele intitulou de uma sarça ardente, é como está na Bíblia. Mas parecia uma sarça que pegava fogo. Mas ela não estava em combustão, porque ela, se tivesse em combustão, ela teria virado cinza. Era algo que ele não conseguia explicar, e explicou com o vocabulário e o conhecimento da época dele. Quando Saulo de Tarso, na entrada de Damasco, ele foi convocado por Jesus, porque ele não conheceu Jesus quando encarnado. Ele experimentou uma cegueira temporária em função de ter visto
um resplendor que ele chamou de resplendor celestial. Agora, a luta de Martim Lutero, de São Francisco de Assis, o trabalho de Cândido Chico Xavier, isto tudo faz parte de uma cadeia. Agora, a única religião que surgiu depois que a ciência se fixou foi exatamente o Espiritismo. O Espiritismo como ciência, filosofia e religião. Ela só se firmou no coração e na mente dos homens depois que a ciência deu o primeiro passo. E foi o Espiritismo que nos deu uma perfeita compreensão sobre o princípio espiritual, sem o que nunca compreenderíamos o princípio material. A partir daí, foi que nós pudemos fazer a ligação entre matéria e espírito. Enquanto os filósofos da mente debatem se a mente está no cérebro físico ou fora dele, o Espiritismo já sabia que a mente é um atributo da alma. Quando quiseram coletar o cérebro de Einstein para a pesquisa, o filho dele, que não tinha nenhuma vinculação espiritual, ele falou: vocês podem levar o cérebro do meu pai, mas eu tenho certeza que o conhecimento dele não estava aí. Como é que nós vamos nos proteger desse bombardeio de informações infelizes que nos está tornando preocupado com o nosso destino, com o nosso futuro? São guerras militares e civis, são doenças novas causando pânico, pessoas sem paciência, com nervo à flor da pele, cenário de corrupção, de mau gosto, músicas e programas que vocês conhecem, consumo desenfreado, vícios de toda espécie, intolerância. Mas o Mestre nos deixou um remédio, o Evangelho. E ele é o nosso guia e modelo. Modelo é para ser copiado, e guia é para ser seguido. O amor. Qual é a lição que Jesus nos deixou? O amor. É muito difícil nós entendermos o que é o amor. Traduzido em grego, não por eros, nem filo, mas o amor divino. O amor não é simplesmente o que o amado sente pelo outro. Não é apenas o amor materno, nem o amor filial, nem o amor à pátria, nem o amor pela humanidade. É ao mesmo tempo tudo isso. É muito mais amplo do que nós achamos. O que é o amor, afinal? Qual a visão do amor no Espiritismo? Joana diz que o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Já estamos no nosso tempo, Luiz? Se quiser falar mais alguma coisa, em seguida a gente abre para as pessoas algumas perguntas, já tem aí, poucas, mas tem. Eu gostaria de dizer o seguinte: todo mundo pensa em consertar o mundo, mas nós precisamos consertar o homem. Eu vou contar um caso só para terminar a minha fala. Sim. Um cientista, ele tinha uma incumbência de descobrir como consertar o mundo. Certo dia, o seu filho de 7 anos, que sabia do desafio que o pai estava lhe dando, invade o seu laboratório decidido a ajudá-lo. O cientista, nervoso com aquela interrupção, tentou convencer o filho que o filho fosse brincar em outro lugar. Vendo que seria impossível removê-lo, o pai procurou algo que pudesse ser oferecido ao filho com o objetivo de distrair a sua atenção. De repente, deparou-se com um mapa mundi de 1 metro por 80 e era o que ele procurava. Aí, com a tesoura, ele recorta o mapa em pedaços e, junto
com um rolo de fita adesiva, ele entrega ao filho dizendo: você gosta de quebra-cabeça, então eu vou lhe dar o mundo para você consertar. Veja se você consegue consertá-lo. Ele calculou que o menino ia levar um dia para recompor o mapa. Passado 1 hora, o filho voltou e disse: meu pai, eu terminei tudinho. Aí o pai pergunta: como é que você conseguiu? Ele disse: pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você tirou o quadro do mapa para recortar, eu vi que do outro lado havia uma figura do homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que eu me lembrei do homem. Virei os recortes, comecei a consertar o homem, depois eu virei a folha e vi que havia consertado o mundo. Conserte o homem, você conserta o mundo, né? Nós consertamos a nós mesmos. Se tiver tempo, eu vou finalizar com outro caso, porque você me fez essa pergunta. Você sabe do caso de um professor que estava numa sala de aula com 20 alunos e um aluno pegou o relógio do outro, se queixou ao professor e o professor levou o problema para a sala para que entregasse o relógio e ninguém entregou. O professor colocou os 20 alunos de costas, de frente para a parede e de olhos vendados e começou a colocar a mão no bolso de cada um para investigar onde era que estava o relógio. Pediu que todos ficassem com os olhos fechados. E ele encontra o relógio. E o dono do relógio ele colocou como último da fila. Chegando lá, ele coloca o relógio no bolso do proprietário. Agora, time. Segura aí um tempo. 30 anos depois, esse professor caminhando numa rua, alguém bate no ombro dele e faz: você não me reconhece? Ele disse: não. Ele disse: eu sou educador por sua causa. E narrou aquele acontecido. E perguntou assim: eu sou um educador? Porque eu disse: esse homem é que é o educador. Ele nunca tratou do assunto comigo. Ele disse: vocês não estavam de frente para a parede com os olhos vedados? Eu não sabia que era você, não, porque eu também estava com os olhos vedados. Então, o que foi que Jesus disse? Não condene o pecador, condene o pecado. Vai e não peques mais. Essa oportunidade fantástica que Jesus nos deu. Grande lição, né? Adeosvaldo, temos aqui uma pergunta de uma pessoa. Tem alguns comentários, algumas pessoas que falam que foi muito bom o seu trabalho, que ficou muito feliz, que ganhou a tarde. Uma das pessoas pergunta: qual é a sua ideia, né, o que você pensa deste momento que estamos vivenciando? Aí você pode responder essa, depois eu te falo a outra. Se for um momento pelo lado físico, eu assisti a última palestra aí e você, Luiz, falou das catástrofes, das pestes que tem acontecido, foi muito divulgada. O pessoal sintetizou dizendo que a cada 100 anos acontece uma. Não é bem a 100 anos, porque não aconteceu, por exemplo, em 1920, 1923, então pode ter um erro de ano, 2 anos para mais, 2 anos para menos, mas a cada 100 anos acontece isso. A cada 100 anos acontece isso. E eu não vou lhe dar a resposta com o meu conhecimento. Eu vou lhe dizer o seguinte: no Livro do Espírito, na questão 783, está claro que a humanidade segue sempre uma marcha progressiva. Quando nós não progredimos, de tempo em tempo, ocorre um abalo físico ou moral que a transforma. Ou seja, a lei do progresso vai acontecer conosco, sem nosco e apesar de nosco. Brincando, né? Tá certo, com certeza, sabemos disso. Tem uma outra pessoa, Clara, ela pediu uma dica
para que enfrentar esses dias, né? O que a doutrina espírita pode nos dar de dica para enfrentarmos esses dias com tranquilidade, com paz, certamente. Ô Luiz, eu vou lhe contar uma coisa. Eu estava aproveitando durante esse tempo para assistir documentários, perguntas que eu não tinha, como, por exemplo, como é que se lava milhões de dólares do tráfico de droga e ninguém sabe. Então, quando você vai pesquisar que vê grandes instituições, até governos envolvidos com isso, você entra quase em depressão. E eu tenho um amigo que provavelmente está nos assistindo aí, que quando eu propositalmente eu transfiro para ele um zap, alguns dele me dizem: Ariovaldo, você está me passando fake news? Eu digo: estou passando propositalmente porque você é um crítico. Eu passo para algumas pessoas que têm esse senso crítico para você comentar comigo e eu aprender um pouco mais. Mas essas notícias nos colocam para baixo. Verdade. No decorrer da palestra nós vimos aí, se você dormir convenientemente, se alimentar convenientemente, fazer exercício, leituras úteis, não esquecer da prece. O pessoal subestima o valor da prece. Nós sabemos que assim como o alimento físico está para o corpo físico, a prece está para a alma. Quando você estabelece a sintonia com a espiritualidade, você é fatalmente ajudado. Mas você precisa se ajudar. Nem seu anjo da guarda vai lhe ajudar, se você não quiser. Não é isso, Luiz? Com certeza. É preciso que haja sintonia. Não é isso? É preciso que haja sintonia. Nós estamos chegando nos momentos finais. Queremos inicialmente agradecer a você ali. Daqui a pouco eu vou pedir para que você faça a nossa prece final. Nós temos ainda uns 5 minutos. E, em nome da Casa da Fraternidade, nesse momento, nós queremos agradecer a todos que acessaram hoje o nosso canal. Informar que na próxima quarta-feira teremos, na próxima segunda-feira, quarta também, nós estamos tendo nossas palestras, sábado, 16 horas, segunda, 20 horas e quarta, 9 da manhã. Em breve, a Ari estará aqui de novo, ou a Ari Osvaldo, né? Estará aqui de novo. Nós queremos convidar a todos também para que na segunda-feira, quem estará aqui será o nosso companheiro Edson Moreno, que já esteve outras vezes conosco, irá nos falar sobre a oração e a fé. E agora nós queremos, em nome da Casa da Fraternidade, desejar um feliz Dia das Mães para toda a humanidade, né? E lembrar o seguinte: a Casa da Fraternidade, ela foi, a sua fundação, a sua criação, veio de uma mulher. Foi tia Noca, tia Noela Rodrigues Duarte, que fundou a nossa casa junto com um grupo de amigos. Ela é a casa, então é feminina. Além disso, se ela fosse gente, seria mulher. E se a Casa da Fraternidade fosse mulher, seria mãe, com certeza. Porque é assim que ela nos acolhe a todos, como uma mãe. Então, com essas palavras, e emocionado por falar dessa casa com tanto carinho, e também das mães, nós desejamos um feliz Dia das Mães para toda a humanidade, para todas as mães, para que tudo possa transcorrer de forma cada vez melhor no nosso mundo. E ali você tem aí mais uns 5 minutos exatamente, para você fazer suas considerações finais, e em seguida fazer a prece de encerramento. Agradecer a você, Luiz, a dona Lucidalva, pela oportunidade de participar dessa doutrinária. Eu gostaria também eu já falei no meio da palestra, né? No decorrer da palestra, provavelmente alguém não havia acessado, mas nós fizemos também uma homenagem a todas as mães. Eu aproveitar para nossa família, falando de minha família, estou falando da sua e da família de todos os que estão participando aí. Minha querida
amada esposa que está aí assistindo, minhas filhas, meus filhos, inclusive netos, e amigos até de outro estado, de Belo Horizonte, de Abaeté. Então, vamos fazer a nossa prece, né, Luiz? Vamos para encerrarmos, então. Então, quando você vai pesquisar aqui, minhas filhas... Amado Mestre Jesus, amado Mestre Jesus, pedimos que lance os escudos de proteção, de luz e de cura sobre a nossa amada Mãe Terra. Ajuda-nos a crer com firmeza na esperança e no poder da fé. Dai-nos força necessária, paciência e amparo. Diante disso, ensina-nos a não sucumbir diante dos desafios da vida. Conduz-nos, Senhor, com a luz e amor, todos aqueles que desencarnaram durante essa pandemia, confortando-os e confortando a seus familiares. Que amemos a Deus sobre todas as coisas e amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Que o amor seja a missão que levemos em nome de todos os irmãos que partiram para a pátria maior, permitindo o nosso crescimento. E que possamos olhar com os olhos da alma o futuro que está por vir e ensina-nos, ó Deus, o seu amor. Que assim seja. Que assim seja. Nesse momento, nós queremos também pedir à espiritualidade amiga que acolha um companheiro de nome Fred, da nossa comunidade, daquela fraternidade, e a sua esposa, Neide Caldas. O companheiro faleceu de causas naturais, não foi de Covid, e queremos pedir a alguns espíritos que possam acolhê-lo no plano maior, assim como todos os demais que estão desencarnados. Bem, amigo, mais uma vez te agradecemos. Agradecemos a todos aqueles que estiveram online conosco, e nesse momento nós vamos colocar um ponto final na nossa palestra de hoje. E esperando que todos fiquem em paz. Vamos encerrar então. Obrigado, até breve.